Meus amigos, vamos agora aos sinais de pontuação que, no meu entender, são bem mais fáceis. O ponto final ainda pode oferecer maiores cuidados, precisa de mais orientações, mas depois os demais são realmente fáceis. O ponto final é utilizado para sinalizar o término do texto que chamamos de período. Este pode constituir-se de uma ou de mais orações. Há que se ter o cuidado de não aplicar o ponto final que fragmenta indevidamente os parágrafos, deixando isoladas orações subordinadas. Observe como nós vamos ver aqui agora no exemplo. Observe que aqui, evidente, os sócios estavam todos reunidos e debatiam calorosamente os problemas internos do clube. Ponto aqui. Ai, 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 este ponto, hein? Quando um tufão violento destruiu completamente o salão de festas. Esta expressão temporal, esse determinante temporal, este advérbio de tempo em forma de oração desenvolvida, ela não pode ser cortado, não pode ser separado por ponto aqui, é uma violência, né? Então nós temos que dar um jeito de eliminar esse ponto. Há uma maneira de se colocar este advérbio antes da oração principal, né? Nós podemos fazer isso, ou então achar outro jeito. Vamos ver. O gráfico aqui mostra como estava estruturado o texto anterior. Uma oração coordenada, outra oração coordenada, unidas pela conjunção e aqui um ponto separando este advérbio dessas duas orações, advérbio de tempo dessas duas orações. Então não dá, este ponto é incabível, como diz aqui. Vejamos aqui outra colocação. Aqui o que é que aconteceu? Colocamos o advérbio de tempo antes da oração ou das orações principais que estão coordenadas entre si, lideradas pelo verbo estavam e debatiam. Estão coordenados e o sintagrama da coordenação não pode ter sintagrama, não pode ter seta, né? E colocando antes não há problema nenhum. Tudo isso que está cercado é advérbio desses dois verbos, advérbio de tempo. Onde estavam, né? E o que faziam? Quando um tufão violento destruiu completamente o salão de festas, os sócios estavam todos reunidos e debatiam calorosamente os problemas internos do clube. Terminou o período, aqui sim, ponto final. Mas antes aquele ponto final estava indevidamente aplicado. Aqui o gráfico que lembra a nova estrutura, que mostra a nova estrutura. O advérbio colocado antes, formando ordem indireta, e dando o tempo dessas duas orações que estão coordenadas entre si. Vamos melhorar este texto com pontuação adequada? Seria isso aqui, ó. Um texto bem desorganizado. O meliante entrou na loja, encostou o revólver na cabeça do caixa e gritou: entregue toda a grana logo, senão te apago aqui mesmo. A vítima implorou: não faça isso, que eu te entrego tudo, pois minha vida vale mais que essa porcaria, pois meus filhos precisam muito de mim. Vejam bem que texto, né? É um texto quilométrico, parece desorganizado, mas segue a sequência natural dos fatos. Mas podemos melhorar este texto com uma pontuação melhor. Bom, aqui nós temos o gráfico que representa isso. Temos estes símbolos aqui, estes sintagramas, estas orações, que vocês podem comparar com mais tempo, porque aqui tenho pouco tempo para mostrar com detalhes. Bom, esse período quilométrico que nós vimos pode ser melhorado e vamos fazer isso agora. Vejam bem, o meliante entrou na loja, ponto. Encostou o revólver na cabeça do caixa, ponto. Gritou, 2 pontos. Entregue toda a grana logo, senão te apago aqui mesmo, ponto. A vítima implorou, 2 pontos. Não faça isso, ponto. Eu entrego tudo. A minha vida vale mais do que essa porcaria. O que é essa porcaria? Ponto. Meus filhos precisam muito de mim. Então, uma das maneiras de melhorar, de tornar mais claro, mais leve o texto é fazer a partição, estruturar o texto com períodos menores e colocar a pontuação adequada. 2 pontos. Bom, 2 pontos acontecem nas citações, nas explicações, como vamos ver direto nos exemplos, porque senão não consigo dar em 10 minutos.
Olhem aqui, 3 eram as situações esperadas. 2 pontos, porque vou citar quais eram as situações. A vitória, a derrota, o empate. Os palestrantes, o palestrante disse uma verdade lapidar. Qual é? 2 pontos, vou explicar, vou dizer. Todos vamos morrer. Isso aqui é um aposto, porque aquilo que vem depois de 2 pontos, normalmente é aposto, mesmo que seja oração positiva, né? Todos vamos morrer, aqui oração. Então, mas aposto é um nome ad nome, determinante desse nome, determinante deste nome, determinantes desse nome. E aqui, por sinal, determinantes coordenados, né? Trouxe todos os produtos necessários, carvão, carne, saladas, etc. Coordenação. Os determinantes ligados pela seta acessória são os tradicionais apostos, o nome ad nome que nós chamamos pela cinta gramática. Bom, interrogação não há necessidade de explicar, porque vocês sabem, é nas perguntas e todo mundo usa com facilidade isso, não há necessidade realmente de explicar. Vamos ver frases. O que devemos fazer com todo esse material? Quantos alunos participaram na gincana? Na verdade, a Terra tem 4 polos. Aqui é para insinuar que não entendi. Na correção das redações, muitos professores colocam um ponto de interrogação para dizer não entendi esse texto. Ponto de exclamação, muito fácil também, quando a emoção entra e a gente diz assim em tom bastante destacado. E vocês entendem perfeitamente. Que barbaridade! Bravo! Lute mais! Venha para cá! Corra mais, seu lesmão! Né? Vejam bem. Ponto de exclamação. Reticências. O francês chama de ponto de suspensão. A gente suspende uma ideia. Então é uma oportunidade de se usar reticências. Interrupção da expressão de um pensamento. Pois dizê-lo é difícil. Não vou dizer o resto, né? A dúvida, surpresa, insinuações. Por aqui não existes, pois suspendi. Não vou dizer. Numa briguinha, né? C. Supressão parcial na transcrição de um texto. O texto é muito longo e o que me interessava dizer já foi dito, então vou cortar. Ao cortar, deve-se colocar assim esse aviso que seriam essas reticências em parênteses, né? Ignorante, ridículo, que é ponto de suspensão, diz o francês, ponto de suspensão. Diz a Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Claro que o texto continua, né? Suspendemos então. Então, reticência se usa também para marcar que suspendemos alguma coisa ali. Travessão, quando há troca de interlocutores, né? Isso aqui vocês conhecem muito bem, não preciso explicar, vocês estão vendo aí no texto, vocês podem ler. Aqui na inserção de explicação num texto também, né? Podemos usar, mas quase sempre se usam 2, um aqui e outro aqui, como se fossem vírgulas, parênteses. Aspas. Aspas também, pessoal, costuma assim usar em diversas situações, mas vocês conhecem perfeitamente. Nas citações de textos de outrem, então colocamos o aviso de que o texto não é meu, né? O texto é de outrem, e destacamos com aspas, é um sinal de respeito, é um sinal ético. Empregam-se aspas também para destacar palavras exóticas, estrangeirismos, gírias, vocábulos com grafia diferente da normal. Também quando alguém disse e a gente não quer colocar esse palavrão, por exemplo, na imprensa, coloca entre aspas para dizer que não é a imprensa que está colocando, são palavras reais. Ou aqui nas gírias também e nas palavras exóticas, né? Chiru, por exemplo, afer já é uma palavra estrangeira, atraque já é uma gíria, né? Então, se usam as parênteses. É para explicar um termo que ocorreu imediatamente antes, que antecede a esta explicação. Então, aqui, lendo esse texto, vocês têm a explicação bem clara. Quando preciso explicar alguma coisa que agora disse, abro um parênteses e digo rapidamente. Então, faço um parênteses. É possível fazer parênteses. Emprega-se parênteses também para indicar a fonte bibliográfica no próprio curso de uma redação, né? Aí se cita, de onde tirei isto? Vide as observações do Dr. Lauri em O Sucesso, página 75.